As melhores e mais importantes coisas do ciclismo não podem ser compradas. Muita gente ama peças tecnológicas e bicicletas de alto valor, mas não gostam tanto assim de pedalar. Nesse vídeo eu vou discutir 4 exemplos de coisas que, na minha opinião, a gente não consegue comprar. A gente só conquista pedalando. E o primeiro exemplo é a experiência real de pedais. Por mais que a gente assista vídeos no YouTube, por mais que a gente escute dicas, conselhos de outras pessoas, de outros ciclistas, a gente só vai ter a real noção de como é cada percurso, cada trajeto, cada situação quando a gente estiver aqui fora pedalando. A experiência, não só no ciclismo, mas em todos os âmbitos da nossa vida, é uma das coisas que tem mais valor. Não tem preço porque não tem como comprar, mas é o que mais demora para a gente conquistar. Um profissional experiente que busca constantemente se qualificar e já tem anos em determinado ramo, ele é um profissional muito valorizado no mercado de trabalho, por exemplo. E a mesma coisa acontece no mundo da bicicleta. Quanto mais a gente pedala, quanto mais a gente se desafia e busca melhorar, mais a gente conquista essa experiência. E é um processo que não tem como ser acelerado, não tem como queimar etapas. A gente vai conquistando ao longo do tempo. E isso não é só para quem compete, para quem participa de provas, para quem é profissional. Eu sou um ciclista meramente recreativo, entusiasta, né? Nunca participei de prova, não treino de forma regrada, apenas treino para manter a forma, para me divertir. Faço pedais de caráter contemplativo. E a cada erro que a gente comete, a cada queda ou a cada situação de perigo que a gente se coloca, a gente aprende, a gente leva aquilo e melhora nas próximas vezes. E o mais legal nessa questão da experiência é que quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vê que a gente sabe pouco. Eu, nos meus 3 anos e pouco, fazendo pedais maiores, pedalando de forma mais ativa, mais constante, eu já evolui muito, eu sinto muitas melhoras, mas cada vez eu sinto que eu sei muito pouco, que eu conheço muito pouco e que tem muita coisa que eu posso melhorar para aproveitar ainda mais os meus pedais. E a mesma coisa em relação a isso vale para equipamentos. Como eu já mencionei aqui no canal, tem muitos criadores de conteúdo por aí que fazem reviews de peça, de bicicleta, sentados em estúdio, né, falando de coisas que eles nunca testaram. E eu não questiono o conhecimento técnico, teórico ou até mesmo prático dessas pessoas. Porém, eu acho que se tu não testou alguma coisa na prática, se tu não colocou aquele equipamento à prova, é muito difícil tu passar uma experiência real só lendo as especificações. Pode dar uma boa ideia para a pessoa do que aquilo vai entregar, mas só a prática, só o dia a dia, o cotidiano, pedalando, que vai te mostrar realmente as nuances daquela bicicleta, daquela peça. Mesmo as pessoas que têm mais alto conhecimento teórico e prático de bicicleta, eles só conseguem definir exatamente o que eles precisam no equipamento testando de forma exaustiva. E esse conhecimento prático, essa experiência, não tem dinheiro que compre. Outra coisa que não tem como comprar, que não está à venda, é condicionamento físico. Isso é algo até meio bobo de falar, porque é do senso comum, a gente sabe que para conquistar preparo, condicionamento físico, só treinando, só passando horas em cima da bicicleta, se esse for o teu esporte. Mas eu percebi que tem muita gente que se ofende quando eu dou a minha opinião de que o ciclista, de que a pessoa que está pedalando, ela vale muito mais do que o equipamento que ela usa, do que a bicicleta, do que o preço, do que os componentes caros ou baratos que estão na bicicleta dela. Quando eu faço essa afirmação, tem gente que acha que eu estou negando a evolução tecnológica ou que existem diferenças entre bicicletas. É claro que existem diferenças, mas no meu ver o que realmente importa, principalmente para quem é ciclista recreativo, é o condicionamento físico, o preparo da pessoa. O mercado, ele vende essa ilusão de que tu vai comprar uma bicicleta melhor e tu vai comprar um condicionamento, que tu vai comprar performance. A gente não compra performance, a gente conquista ela treinando. Quando tu compra uma bicicleta, tu compra uma ferramenta, um equipamento, que ele vai ter diferentes níveis de peças, componentes. Mas a performance, o potencial de desempenho que aquele equipamento tem para entregar, é o ciclista, somos nós que temos que conquistar. E eu posso dar um exemplo prático da minha realidade recente, que é de 2 pedais que eu gravei aqui para o canal. Teve um que faz algumas semanas que eu postei, fazendo um pedal de 70 e poucos quilômetros,
e que foi bastante sofrido. Eu estava um tempinho sem fazer pedais maiores, sem ter uma regularidade, e foi bacana, foi divertido, mas eu senti bastante. E já esse último pedal que eu postei, o vídeo pedalando 110 quilômetros ali para a Linha Nova, Picada Café, foi o último vídeo aqui do canal, eu me senti muito mais leve, muito mais solto, e eu não alterei nada no equipamento. Eu usei a minha bicicleta, a mesma configuração, mesmas peças, mas a diferença é que nas últimas semanas eu andei pedalando um pouco mais, ainda não o que eu gostaria, mas já com um pouco mais de constância. E olha que, como eu disse, eu não faço treinos regrados, não tenho planilha, nada disso. Eu pedalo conforme eu tenho tempo, conforme os compromissos de trabalho permitem, mas um mínimo de regularidade, de constância que a gente tenha, ajuda muito, muito em pedais longos principalmente. A diferença quando tu conquista um preparo um pouco melhor é gigantesca. A bicicleta parece que diminui 5 quilos. Quando o teu corpo está preparado, tudo fica fácil, subir fica fácil, descer fica fácil, tu aproveita mais o pedal. E essa é outra coisa que não tem como comprar, não tem como comprar preparo, não tem como comprar performance. E aí, tá gostando do vídeo? Se ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal. E também me fala aí nos comentários se você concorda ou discorda desses pontos que eu estou discutindo. Outro exemplo de algo que não pode ser comprado no ciclismo são as memórias e os momentos bons, os momentos felizes com a bicicleta. Eu fiz uma provocação no início do vídeo falando que muitas pessoas gostam de bicicleta, mas não gostam de pedalar. E não tem nenhum problema em gostar de bicicleta. Eu adoro bicicleta. Eu adoro ver vídeos falando sobre os diferentes tipos de bicicleta, como funcionam os componentes. Eu tenho curiosidade sobre mecânica. Eu estou sempre buscando conhecimento para poder mexer na minha própria bicicleta. Não tem nada de errado em gostar, em se interessar por bicicleta. Pelo contrário, isso é ótimo. Isso aí faz parte do ciclismo, na minha opinião. Afinal, a bicicleta é a nossa ferramenta. É com ela que a gente pratica o ciclismo. Mas o que eu estou me referindo aqui é quando a pessoa ela desenvolve uma idolatria pelo equipamento, pela ferramenta, né? Ela esquece que a bicicleta é um meio, uma ferramenta, e passa a considerar o equipamento, né, as peças ou o conjunto da bicicleta como um fim em si mesmo. Então a gente vê às vezes pessoas que têm um grande sonho em ter uma determinada bicicleta ou fazer um determinado upgrade, mas não é nem porque ela está com uma vontade de fazer um determinado pedal ou usar aquele equipamento de uma determinada forma. Ela só quer ter a sensação de possuir aquele item de desejo. E tudo bem, cada um é livre para seguir a sua filosofia, não tem problema nenhum quem faz isso. Mas eu acho que num contexto geral, né, das pessoas que falam de bicicleta, que produzem conteúdo sobre ciclismo, não dá pra gente esquecer do principal no ciclismo, que é o ciclista. E os momentos bons pedalando, as memórias incríveis que a gente tem, é a gente que constrói, não é a bicicleta. Quando tu compra aquela determinada bicicleta que tu tanto sonhou, tu tá comprando uma ferramenta, como eu disse. Tu não tá comprando memórias, tu não tá comprando momentos felizes. Esses momentos contemplativos, alegres, de adrenalina, de tranquilidade, tu só conquista pedalando, só conquista se desafiando, saindo para a natureza ou para o lugar que você gosta de pedalar. Como, por exemplo, esse último vídeo que eu postei, passando em lugares que eu acho muito lindos aqui na Serra Gaúcha. Nesses momentos que eu estava ali pedalando, eu nem lembrava com que bicicleta que eu estava. Quando a gente realmente está contagiado com o espírito do ciclismo, com esse sentimento, a gente acaba até esquecendo o equipamento que a gente está e fica nesse estado contemplativo, esse estado de êxtase. E essas memórias que a gente constrói pedalando, não tem como comprar. A gente só conquista quando a gente realmente tira o tempo para fazer esses pedais, quando a gente se permite viver essas experiências. E antes de ir agora para o último exemplo dos 4 que eu estou trazendo nesse vídeo, gostaria só de dar um recado rápido. Com todo o apoio aí que vocês têm me dado no canal, assistindo os vídeos, comentando, deixando like, o YouTube tem liberado alguns recursos adicionais aí para mim. Eu falei aí no último vídeo sobre o clube de membros que já está disponível, e tem uma outra ferramenta que está disponível que é o botão Valeu. E esse botão serve para quem quiser deixar algum apoio extra aqui para o canal, doando algum valor, qualquer valor. Ou seja, você faz uma contribuição e aí pode deixar um comentário destacado. Só lembrando que a principal forma de tu me apoiar é assistindo os vídeos, deixando like, comentando, compartilhando com as pessoas aí que também gostam de bicicleta. O que entrar ajuda aí na aquisição de equipamentos e recursos para cada vez entregar um conteúdo melhor.
E por fim, o quarto exemplo de coisa que não está à venda, que não pode ser comprada no ciclismo, é o autoconhecimento e o fortalecimento da mente. Eu já falei em outros vídeos aqui que o ciclismo ele traz benefícios psicológicos, emocionais, mentais enormes. Ele te ajuda em vários âmbitos da vida, né? Ele te ajuda a resolver problemas, ele te ajuda a encarar a vida de uma forma diferente em muitos âmbitos. Isso é outra coisa que não tem como tu ir numa bicicletaria e comprar esse autoconhecimento, esse fortalecimento mental. Isso aí tu vai construir contigo mesmo, pedalando, se colocando desafios, utilizando os pedais para refletir sobre a vida, para pensar nos teus problemas, para se desligar um pouco do mundo do trabalho, das demandas, dos compromissos, da correria do dia a dia. Isso aí é uma grande terapia que muita gente acaba descobrindo quando começa a pedalar, e a gente só conquista isso realmente com o tempo, dedicando tempo e tendo a disposição para viver essas experiências. Então uma das grandes mensagens aqui do canal Realidade do Pedal é essa: vem aqui para fora, curtir essa experiência que é pedalar. Se coloque desafios, teste seus limites, faça pedais curtos, pedais longos, o que você preferir, mas não deixa de viver isso aqui. Então a discussão de hoje era essa. Se tu gostou do vídeo, deixa o teu like. Se ainda não for inscrito, te convido mais uma vez para se inscrever aqui no canal. Deixa nos comentários se tu sabe de mais algum exemplo de algo que não pode ser comprado no ciclismo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.